Fala pessoal, eu sou o Marco e nesse vídeo eu vou citar os destaques em termos de estreias da temporada de janeiro de 2016. Aqui eu vou estar contando só até o episódio 3 ou 4, então não é a decisão final do que foi melhor da temporada. Ainda assim, é a minha opinião, então se vocês discordarem de alguma coisa ou eu não citei um anime que vocês gostaram, é só citar nos comentários depois. Vale avisar que nessa lista eu só vou contar animes novos, eu não vou contar continuações. Porque quem assistiu a primeira parte, obviamente, vai assistir a segunda também. Então eu não acho tão relevante assim comentá-las agora. Num review de final da temporada eu posso até falar sobre. Mas agora eu vou falar só dos novos animes. Número 10, Hakugo Shinju. Esse é complicado, não é um anime pra todo mundo. Que conta a história de um cara que quer aprender a ser... Eu não sei bem como definir isso. É tipo aprender... É tipo um teatro japonês, onde a pessoa vai lá e faz todos os personagens. Ela fica sentada e vai narrando uma história no qual ela é vários personagens. A história em si do ex-presidiário que quer aprender essa profissão é muito interessante. Eu gosto da história dele brigando lá para aprender o negócio. Os outros personagens também, o professor dele, a filha do professor adotada. Todos os personagens são bons, a interação deles é muito bem feita, a escrita, o roteiro em si está muito bom. Só que o anime não é para todo mundo porque tem umas partes dele que são muito lentas, principalmente quando estão mostrando a profissão. Fica mostrando, sei lá, por uns 10 minutos, às vezes, o cara narrando lá, e é uma coisa meio chata. Se você não gosta muito daquilo, não aprecia, é uma parte meio chata. Eu admito que em alguns episódios eu mesmo tenho ficado entediado, e eu tô gostando do anime. Então, é um bom anime que vale a pena dar uma olhada, só que não é pra todo mundo. Você assiste o primeiro episódio, que é um especial até de quase 1 hora, e se você gostar, você continua. E o anime continua muito bem depois daquilo. Se você não gostar, aí é melhor desistir ali, porque o anime realmente não foi feito pra você. Número 9, Dagashi Kashi. Dagashi Kashi é uma comédia, então varia muito de pessoa pra pessoa, tem que bater com o seu senso de humor. No meu caso, eu tô achando um bom anime, ele tá sendo bem dirigido, as piadas são criativas, que eles criam à base de doces, só que por estar sendo episódico demais, não tem nada muito linear na narrativa que te prenda no episódio e te faça pro próximo, eu não tô gostando tanto. Eu assisti 2 episódios por enquanto e acabei parando, eu não sei se vou voltar ou não. É um anime que eu gostei da direção, ele está sendo bem feito em termos de design também, o design está bem acabado, a animação não tem nada muito acima da média, mas não está ruim também. Como esperado desse estúdio, está sendo razoavelmente bem feito. Só que eu não estou achando tanta graça assim nas piadas e eu estou sentindo falta de um romance ou alguma coisa, algum tipo de desenvolvimento a longo prazo. Por enquanto são só várias piadas por episódio, não tem nenhuma ligação muito forte de um episódio com o outro. Estou sentindo falta disso. Mas é uma boa comédia, então vale a pena dar uma olhada. Quem gosta de comédia, dá uma olhada em 1 ou 2 episódios e vê se você acha bastante graça ou não. Comédia não tem muito jeito, vai ter muita graça para algumas pessoas e nem tanta para outras, vai variar muito com seu senso de humor. Número 8, Phantom World. Esse é outro anime que eu esperava que fosse divertido e está cumprindo mais ou menos a expectativa. A história não é grande coisa, ele é extremamente episódico, cada episódio mais ou menos foca em um personagem diferente, na história de um personagem diferente, e pelo menos depois do episódio 2, começaram a desenvolver os personagens e entrar no passado deles, explicar a história deles. Então, nesse aspecto, o anime melhorou bastante. Os primeiros episódios eram mais randômicos, tinham uns monstros não muito ameaçadores, que eles chegavam lá, brigavam um pouco, ganhavam, não tinha nada demais. A partir do episódio 3, começaram a focar um pouco mais no passado dos personagens, então a história em termos de desenvolvimento melhorou um pouco. Só que ainda é muito episódico, não tem uma ligação forte de um episódio pro outro. Você pode assistir até o episódio 3 e 4, eu acho que você pode até inverter a ordem deles, que não faz diferença. Eu não gosto muito disso, eu prefiro que a história tenha alguma linearidade. E tá faltando isso em Phantom World. Mas é um anime bem animado, tá razoavelmente divertido de assistir, não tá ruim, não é uma recomendação forte da temporada que eu dou. Não acho que, por enquanto, pelo menos, não seja um anime que vá marcar. Mas é um anime que, pra quem tem bastante tempo e quer assistir alguma outra coisa, vale a pena dar uma olhada. É da Kyoto Animation, então a animação é muito bem feita, o design é muito bem acabado. Só tá faltando alguma coisa a mais na história que realmente te prenda ali. É o que eu tô esperando que aconteça. Número 7, Stride. Stride tá saindo razoavelmente bem. Não é um anime muito bom, excelente, mas tá saindo pelo menos mediano bom, que é o dia a dia. Ele é um anime de corrida, todo episódio tá tendo... Corrida não, corrida com parkour, para ser mais exato. Tem que pular obstáculos e tal, tem umas coisas diferentes. E tá tendo basicamente uma competição todo episódio, então não fica chato. Tem um pouco de desenvolvimento do personagem no meio também, tem comédia. É um anime que tá saindo bem, por uma adaptação de jogo que normalmente não se sai muito bem, ele tá saindo um anime bem divertido de assistir.
Não é uma história muito empolgante, não tem personagens super carismáticos, mas no geral, para o que se pede de um anime desse, ele está cumprindo o básico. Então, mais um, para quem não tem muita coisa para assistir nessa temporada e quer achar mais algum anime, vale a pena dar uma olhada. Diferente de Free, também não estão apelando muito no fanservice masculino, o que pode ser ruim para as garotas, mas para os homens que se incomodam com isso, é uma coisa positiva, porque não tem muito o que se incomodar. A animação também está bem razoável, não está muito acima da média, mas assim como a maioria dos animes da Madhouse, a animação dificilmente está abaixo da média, ela pelo menos está mediana para cima. Então, os cortes de animação estão bem razoáveis, não tem nada fantástico, você vai se impressionar, mas não tem nada que você vai reclamar também. Para quem tem tempo sobrando e quer achar mais alguma coisa para assistir, vale a pena dar uma olhada nesse. Número 6, Ao no Kanata. Esse até que me pegou de surpresa, eu não esperava grande coisa dele, mas tem saído um anime muito divertido. Ele tem bastante comédia, ele tem aquela partida aérea deles, é um esporte aéreo. Os personagens usam tênis que permitem eles voar. Aí tem competições baseadas nisso, eles têm que lutar um contra o outro, não é luta física. É uma luta de velocidade, agilidade em geral. Mas é bem divertido de assistir, eles estão misturando bem, estão usando CG na parte aérea, mas eles fazem alguns closes com animação 2D, então o diretor está sabendo usar bem isso, ele fica variando bastante. Para quem não conhece muito, não tem uma atenção muito forte em termos de CG, não vai notar que está usando computação gráfica naquela parte, porque normalmente são nas costas do personagem, ou o personagem passa muito rápido pela tela nesses momentos que estão usando computação gráfica, o que disfarça bem. Então, ele tá nessa parte aérea, ele tá se saindo razoavelmente bem. Não é um anime muito acima da média, mas a gente não esperava isso. Do estúdio Gonzo, tá saindo um negócio mediano, já tá bem acima do esperado até. O que tá mais me ganhando nele também são os personagens. O protagonista nem tanto, ele é um cara sério, mas não tem muito carisma por enquanto. As heroínas não, as duas principais são bem carismáticas, a de cabelo rosa e a de cabelo roxo. Elas são bem engraçadas, geral de cabelo rosa principalmente, faz umas caras muito engraçadas. Não é um anime excelente nem nada do gênero, mas tá saindo um anime divertido para assistir. A história é contínua, estão tendo desenvolvimento de personagens, não em termos de nada muito psicológico, mas está tendo desenvolvimento físico dos personagens. A heroína principal tem talento pro negócio, só que ela não conhecia nada do esporte, então ela tá aprendendo a cada episódio, tá melhorando. Em geral, é um anime que eu não esperava nada e tá me divertindo bastante. Então, quem tem ainda tempo para assistir mais um anime, é um que eu recomendo dar uma olhada. Eu só espero que tenha algum romance futuramente. Por enquanto tem focado só no esporte, o que eu acho bom porque mantém um anime bem movimentado. Mas futuramente seria legal ter algum romance também. Número 5, Move Love Alternative. E aquele nome eu não vou conseguir falar. Olhem aí na tela. Bom, agora a gente entra na lista dos meus 5 realmente preferidos. Os outros 5 são animes que eu tô achando divertidos, estou assistindo de boa, mas não tô gostando tanto assim. Esses agora são meus preferidos da temporada. A lista anterior não tem nem importância a ordem dela. O sexto não necessariamente eu acho melhor que o 10º. Eu só sorteei 5 lá que eu estava achando divertidos e coloquei nos 5 primeiros lugares, ou 5 últimos na verdade, da lista. A ordem a partir de agora importa mais, então quem tem pouco tempo, olha o primeiro da lista primeiro, testa o segundo depois, terceiro, vai pela ordem. Bom, esse anime, Movie Luv, eu tô gostando bastante. Eu não entendo muito de Movie Luv, eu não joguei a visual novel, mas eu tô achando a história pelo menos interessante. Me prendeu o primeiro episódio. Eu não esperava muito do anime, eu ia ver só um episódio ou dois e provavelmente eu ia dropar. Era o meu pensamento inicial, mas não, o primeiro episódio me prendeu, eu gostei bastante. Até quem viu primeiras impressões que eu fiz lá no blog deve ter notado, que eu dei uma nota até relativamente alta pro anime. O protagonista da obra é meio irritante a princípio, mas eu não gostava só da obra por causa dele, eu gostava da história em si. Mesmo as brigas em Movie Luv não são tão legais assim, não são muito emocionantes. Você se emociona pela dificuldade que o personagem está passando. Mas são um bando de formiguinhas meio aliens lá, brotando da terra, brigando contra eles sem parar. Então você não se importa muito nem com o inimigo. São um bando de formigas e as formigas causam estrago. Mas eu nem sei de onde elas vêm, não explicaram isso, tá? Eu gostaria que explicassem um pouco mais. Eu não sei se a série é feita para quem já conhece muito de Movie Luv ou não, ou estão cortando a explicação. Eu queria saber, por exemplo, de onde vem aqueles aliens. Eles ficam lá brotando, não sei de onde. Toda hora aparece mais, tá vindo um enxame deles em algum lugar. E eu fico me perguntando de onde diabo estão vindo esses bichos. Mas a história pelo menos se mantém sempre em movimento. Os personagens nunca conseguem ficar muito tempo parados. Tem conspirações para todo lado ali. O protagonista era meio chato a princípio, mas ele melhorou bastante a partir do final do episódio 3. Ele melhora bastante, agora ele já tá bem mais racional, parou de ficar reclamando de tudo, ele resmungava de tudo nos primeiros episódios, ele era um personagem bem chato. Mas eu gostei que criaram um desenvolvimento pra ele lá e ele mudou. Então, mesmo quem se incomodar com ele, vale a pena aguardar um pouquinho mais que ele melhora.
Os outros personagens também, eu gosto principalmente da loura principal lá, mas ela realmente não aparece muito. Ela dá as ordens lá, uma comandante que você respeita, mas a história não foca muito nela. Mas é um anime que eu tô gostando mais pela história do que pelos próprios personagens ou mesmo as lutas em si. As lutas não são tão legais. Mas a história te mantém ali, a história é bem corrida, até porque estão tentando adaptar aparentemente 7 light novels em 12 episódios. Então eles não podem parar um instante, tem que pegar só realmente o miolo de cada livro e jogar ele na tela. A história está bem acelerada e eu acho que, não sei como vai ser o final ainda, mas por enquanto está sendo um anime bem interessante de ver. Em termos da parte técnica, até que a computação gráfica, o CG, está bem integrado no cenário, você não nota uma distância muito grande. Só você não deveria esperar grande coisa em termos de animação de personagem. Os personagens têm um design bonitinho e de vez em quando tem uns errinhos aqui e ali. A consistência não é das melhores, mas isso já é esperado desse estúdio. Só que como a maioria da ação é em CG, ou computação gráfica, isso não importa muito. Então quem liga muito para a parte técnica não tem muita coisa para reclamar aqui, tá pelo menos mediano. Número 4, Dimension W. Dimension W está cumprindo as expectativas que eu tinha para ele. Eu esperava que fosse um anime pelo menos movimentado, divertido de assistir. E ele está cumprindo isso, ele é muito bem animado também. A parte técnica dele é bem acima da média. Eles devem ter tido um bom tempo de produção, porque o design está muito bem acabado. Você não vê distorções, não vê nada de errado ali. E quando existe animação fluida, tem animação fluida. O personagem principal não é dos mais carismáticos do mundo, ele é muito emburrado e tal. Quem faz o papel do personagem que você realmente gosta, e pelo menos ele tem metade do tempo de tela geralmente, é a protagonista feminina, que é uma androide. Você assiste o anime mais por ela do que pelo protagonista em si, porque o protagonista, aquele jeitão dele emburrado, é meio difícil realmente gostar dele. Mas a obra está cumprindo o papel, ele tem um passado que não foi revelado direito ainda, um passado mais sombrio lá. Tem um outro antagonista também, que é mais um justiceiro. Ele teve uma história bem interessante. Aquela parte que ele tirou a máscara lá, eu realmente não esperava. Eu pensei que ele era todo animado e tal, lá. Parte dele tinha umas partes meio bobinhas. Eu pensava que a entrada dele não ia causar uma boa coisa pro anime. Mas, na verdade, é o contrário. Eu queria que ele aparecesse mais, e por enquanto ele só apareceu em um episódio. O episódio 4 entrou numa trama de mistério. Ele quase que fugiu do gênero do anime, mas tem a ver com aquele negócio de bobinas lá do anime, então tá mantendo realmente dentro da trama ainda do que aqueles negócios podem fazer. Eu gostaria que a trama fosse um pouco menos episódica, não chega a ser episódio que você pode pular episódio sem perder nada, mas ainda tá faltando alguma coisa que ligue todos os episódios, tá? A trama ainda tá bem episódica. O episódio 4 não, ele terminou, vai ter um gancho e vai ter mais um pra completar provavelmente. Mas no geral, o anime ainda tá faltando alguma linearidade nele pra você seguir todos os episódios, ter algum gancho pra você querer seguir todos os episódios. Mas no geral tá um bom anime, eu tô gostando bastante, eu recomendo vocês darem uma olhada. Quem gosta desse tipo de anime, com personagem um pouco mais velho. Número 3, Ajin. Ajin é um anime que tá cumprindo bem as expectativas pra mim. Quer dizer, em termos de história. O suspense dele é muito bom. Todo o episódio, os personagens estão fugindo lá, correndo, tem sempre alguma coisa dando errado, alguém perseguindo eles. Ao mesmo tempo vai mostrando os detetives lá, falando sobre os Ajins, explicando sobre eles, e acontecendo até algumas coisas inesperadas. O que aconteceu no episódio 3, eu não esperava aquilo não, o que aconteceu com o detetive. Então, ele tá, com suspense, ele tá bem movimentado, então, eu não sei a velocidade que estão adaptando o mangá, mas eles não estão enrolando não, a história tá bem movimentada. O problema é que o personagem até agora, o personagem principal, não é muito carismático. Eu gosto muito mais do amigo dele do que dele. Ele até agora não convenceu como um bom protagonista. Mas tem que esperar pra ver, ele pode ter um desenvolvimento legal daqui pra frente. A história em si tá interessante, os personagens é que não estão a melhor coisa do mundo. E também o CG. Aquele CG, caramba, eu pensei que eu já estava acostumado com CG, eu vi Sidonia, eu vi Arpejo of Blue Steel e não tive grandes problemas. Mas o CG desse anime foi doloroso, tá muito robótico os personagens. Ainda que eles tenham expressão, a parte deles andando, quando a câmera afasta um pouco, nossa, parece um bando de robozinho andando, e é uma coisa horrível de assistir. Em Sidonia, eles usaram esse CG, mas não tinha grandes problemas, porque Sidonia, a maioria da parte mais movimentada era com robôs, e robôs ficam bem em CG. Aqui não, CG é computação gráfica, para quem ainda fica na dúvida. Bom, aqui não, o CG está sendo utilizado o tempo inteiro, e parte de ação não fica muito legal, é robótico demais, não fica natural. E o CG também não está muito bom, vamos falar a verdade, o CG, a qualidade dele piorou, de Sidonia pra cá piorou, não sei como eles conseguiram isso, talvez a verba desse anime seja menor, não deu pra deixar o CG um pouco mais bem acabado. Mas, quer ver quem quer tentar
Deixa eu ver, tentem o Book Buranki, dessa mesma temporada. Viram só o primeiro episódio. Ele também é full CG. A comparação é absurda. O Book Buranki tem um CG muito melhor e mais natural do que o de Ajin. Então dê uma olhada só pra comparar, e vocês vão ver que dá pra fazer um CG bem melhor do que estão usando em Ajin. Esse CG dele tá estragando boa parte do negócio. Eu tô vendo pela história, mas o CG tá doloroso. Eu fico olhando assim, pô, esse negócio seria tão melhor se fosse todo em 2D, feito de animação normal. É uma pena, porque eu até já sou acostumado com esse negócio de CG, mas o de Ajin tá incomodando realmente, não tá muito legal. Por outro lado, tem outras coisas pra elogiar, vale a pena comentar da trilha sonora. A trilha sonora de Ajin tá muito boa, ela empolga realmente, deixa aquele ar de suspense lá, e agora o que vai acontecer? Principalmente no final, nos previews, preste atenção como a trilha sonora empolga lá, você quer ver o próximo episódio. É um anime que quem não tá acostumado com um anime todo em computação gráfica vai sofrer um pouco, mas vale a pena olhar, a história pelo menos é muito boa. Número 2, Konosuba. Konosuba é o apelido do anime, o nome original dele é o que está aí na tela, é bem maior. Esse anime me surpreendeu positivamente, eu não esperava que ele fosse super divertido, eu esperava que fosse engraçado, mas nada demais. Mas acabou virando o segundo anime que eu mais gostei na temporada. Os personagens dele são muito engraçados, e a história, parodiando RPG, também ficou muito legal. Em geral, eles vão para o mundo de fantasia, o personagem reencarna e vai para o mundo de fantasia. Só que ele chega nesse mundo e o mundo funciona igualzinho o jogo. O sistema de esquio é tudo muito parecido com o jogo. E tem muita coisa de paródia também. Teve o ataque dos alfaces no episódio 3. É muita zoação. O mais divertido deles são os próprios personagens em si. Tem uma boa variedade de heroínas. Cada uma tem uma maluquice própria. Apesar de todas terem status muito altos, elas não são muito úteis em combate também. Elas acabam mais atrapalhando de vez em quando do que ajudando. O protagonista, que era para ser o mais inútil do grupo, acaba sendo o mais competente. Isso foi meio irônico também, você não esperava isso a princípio. O anime em geral está sendo bem dirigido, as piadas estão funcionando bem, só a animação que não é das melhores, porque não tem muita consistência. Tem fluidez, os personagens, o rosto dos personagens parece gelatina de vez em quando, mas aquilo é fluidez, não é distorção do design. De vez em quando é distorção do design mesmo. Só que tem algumas partes que é muito exagerada, que é feito de propósito, é pra ser engraçado. As piadas em si eu tô gostando bastante, tô achando divertidas, mas eu já vi gente que não gostou tanto, não achou muita graça. Isso aí vai de cada um, é senso de humor. É um anime, em geral, pra quem gosta de comédia, eu recomendo muito. É o segundo que eu tô mais gostando na temporada. Então, quem curte comédia, dá uma olhada, vê o episódio 1 e 2, que já dá pra ter uma boa noção do anime. Se você não gostar em 2 episódios, aí deixa pra lá. Mas se você curtir, continua assistindo. Tá um anime bem legal por enquanto. Número 1, Bokumachi, ou Boku Dakegai Naimachi. Esse anime me surpreendeu, eu esperava que ele fosse pelo menos bom, mediano bom, mas se sair muito bem. O primeiro episódio, o diretor tem aquela visão correta de anime. Você tem que impressionar o público no primeiro episódio, você tem que fisgar ele no primeiro episódio. Você não pode esperar que eles vão assistir 2 ou 3 episódios, aí no terceiro acontece algo irrelevante. Não, a maioria das pessoas dropa o anime no primeiro episódio. Se achou mais ou menos, ela deixa pra lá. Tem muito pouca gente que fica realmente tentando 2 ou 3 episódios. Esse diretor fez o correto, ele pegou o volume 1 do mangá e adaptou ele todo no primeiro episódio, para conseguir terminar naquele cliffhanger, ou gancho, aquele gancho que atraiu todo mundo para o episódio 2, para ver o que acontecia a seguir. O primeiro episódio feito correto, ele cortou algumas coisas para isso, sacrificou um pouco de desenvolvimento, mas compensou. Foi um ótimo primeiro episódio. E o segundo episódio foi muito bom também. A parte técnica dele, a fotografia, tá muito acima da média. O anime parece coisa que você vê geralmente em anime para cinema, ou, no caso, filmes, que tem uma produção acima da média. Tá muito legal o anime. A parte técnica dele, pra quem gosta, tem muita animação fluida, tem um monte de ângulos que você normalmente não vê em anime pra TV, que são ângulos complicados de usar, são ângulos difíceis para os animadores de desenhar. Tem muita coisa acima da média ali. Então, pra quem gosta da parte técnica, é um anime que vale muito. E, obviamente, pra quem gosta da história, é um anime que tá bem instigante também. Você quer saber o que vai acontecer a seguir. Eles estão desenvolvendo bem os personagens também, a relação entre os personagens. Esses primeiros episódios foram mais para desenvolver o protagonista e a heroína, a relação entre eles, a ligação entre eles mais precisamente. E fez um negócio muito bem. Teve um episódio um pouco mais parado, mas aí ele terminou dando tudo errado. Então ele acabou te chamando pro próximo de qualquer forma. Todo episódio tá bom, não teve nenhum episódio fraco até agora. Todos os episódios estão muito bons. Tá muito consistente o anime. Os animes da temporada, e para quem gosta de suspense, é provavelmente o melhor que tem até agora, na minha opinião, pelo menos. Eu recomendaria muito dar uma olhada. De todos os animes da temporada, esse é o meu top 1 com certeza. Então, quem não tem muito tempo para assistir a maioria dos animes, mas quer pegar alguma coisa para assistir agora, começa com esse, porque tá muito bom. Bom, pessoal, essa é a minha lista. Esses foram os animes que eu mais gostei, os 10. Os outros não necessariamente eu dropei, eu tô assistindo mais alguns.
Mas eu tô achando eles medianos ou não tão bons assim, então eu nem citei nos 10. Se você discorda de alguma coisa, bota nos comentários a sua opinião, que você discordou e alguma coisa que você gostou e eu talvez não tenha citado. E é isso, espero que o vídeo tenha sido útil para ajudar quem ainda não sabe bem o que assistir na temporada ou está assistindo muito pouco anime. E a gente fica por aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos, dá um like e até a próxima!